Meus amigos, tá ficando cada vez mais difícil pagar as contas. Mas existe uma forma de você burlar isso, trabalhando de dentro da sua casa apenas pelo celular. Não pula esse vídeo, não pula essa propaganda. Pular essa propaganda, você pode estar pulando um futuro melhor, porque não é apenas uma propaganda, é uma oportunidade. A Maia, em menos de 2 semanas, desde que ela começou a assistir às aulas, ela conseguiu fazer 2 comissões de quase $60. Ela tá animada com os resultados e ela agradece muito pelas dicas valiosas que ela recebeu. $60 hoje, gente, pode parecer pouco, mas é equivalente a R$327. Imagina você terminar um mês com uma renda extra que vai te ajudar no seu dia a dia. Você não precisa ficar milionário, mas algo que vai te ajudar a pagar suas contas, a viver o seu cotidiano. Seria muito bom, não seria? Mas para isso você vai precisar ter um tempinho para você estudar pelo seu celular e trabalhar pelo seu celular para você conseguir fazer isso de dentro de casa. Você tem 2 horas para ficar aqui, ó, rodando em rede social, não tem? Por que você não tem 2 horas pra crescer na vida? Por que você não tem 2 horas pra estudar? O que te trava? Então se destrava, meu amigo. Eu vou deixar um link na descrição, você vai ter uma aula gratuita pra aprender. Depois que você fizer essa aula, você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado. Eu garanto que isso é bom. Eu garanto. Eu garanto que isso vai ser bom pra você. Bora pro vídeo, meus irmãos. Ó, cara, esse é o tipo de vídeo que eu não gostaria de estar gravando. Não mesmo. Esse verme aqui que vocês estão vendo a foto, ele estava em um elevador com sua namorada, até que ele viu algumas mensagens no celular dela. E aí começou uma discussão. De repente, esse verme começou a desferir no rosto da sua namorada. Olha o tamanho desse verme. Ele começou a desferir no rosto da sua namorada socos. Sabe quanto soco ele deu? 60. Ele desfigurou o rosto da sua namorada. Eu não posso nem mostrar e nem pensar em mostrar as imagens que foram horripilantes. Quando eu assisti essas imagens, quase que eu chorei, velho. Sem brincadeira. Eu fiquei horrorizado. Eu senti um frio na barriga, um negócio ruim. Porque, cara, um ser humano que tem o mínimo de empatia e se colocar no lugar daquela mulher, sabe que ele acabou com ela. Ele acabou com a autoestima daquela mulher. Ele acabou com a vida dela. Ela vai perder diversas oportunidades de trabalho. Ela teve que fazer diversas cirurgias porque quebrou todo o maxilar dela. E sabe o que vai acontecer com esse verme? Ele ainda tem chances de não ir para o Chilindró. Esse cara tem chance de ficar solto ainda, porque ele ainda, além disso, além de ter feito isso, ele ainda colocou a culpa em uma doença de pessoas que jamais fariam isso, que são os autistas. Ele disse que ele teve um surto autista, porque ele é autista. Cara, isso é uma afronta com a comunidade de autistas do Brasil. Um verme desse aqui, depois de um acontecimento desse, ele deveria ter ido direto pra um quarto escuro e nunca mais sair de lá. E jogar a comida pra ele, pior do que joga pra cachorro, né? É isso que deveria fazer com ele. Mas nós vivemos em um país que não existe justiça. Não existe. A justiça que deve ser feita com esse cara, não existe aqui, tá? Ele é o valentão. Você olha pra ele e você fala, nossa, por que ele fez isso com a mulher? Porque ela tinha um peito maior que o dele? Porque, né, olha lá, deve ter ficado irritado, né? Olha o verme, olha como tá o verme agora. O cara que fez isso, ele não tem sentimento nenhum pelo próximo, nenhum. A mulher levantou com a cara toda arrebentada. Ele olhou na cara dela, ele nem sequer ajudou ela ou socorreu, alguma coisa do tipo. Ela não consegue falar, ela não consegue mais falar, a mulher. Ela chegou no hospital, ela não conseguia falar, ela teve que escrever, porque ele quebrou a cara dela, literalmente. Um cara desse aqui, gente, não pode ser considerado um homem. De verdade, não pode. Muitas pessoas vieram pedir pra eu fazer esse vídeo, eu tô fazendo. Um cara desse vai demorar muito ainda pra ser considerado um homem. Eu acho que em outra vida, talvez. Nessa, não. Vi comentários ainda de pessoas falando que será que ela falou pra ele fazer isso? Não tem motivo, meus irmãos. Não tem. Se você tá se perguntando isso, você já é um merda automaticamente. Você não tem mãe. Você não sabe o que é a delicadeza de uma mulher, bicho. Você não sabe, não deve nem saber tratar uma mulher de verdade. Você não deveria nem se questionar isso. Eu já passei por tanta coisa com mulher, eu já fui espancado por mulher. E não encostei um dedo. O cara fazer isso aqui com uma mulher é no mínimo covardia. Não é nem covardia. Covardia ainda tá abaixo do que ele fez. Tá abaixo do que ele fez. Eu espero que ele receba, no lugar que ele vai, eu espero que ele receba o tratamento pior do que o de lixo aonde ele estiver. Que é isso que um ser humano desse aqui merece. Eu espero que no tempo que ele fique lá
encarcerado com aqueles caras, eu espero que eles peguem ele e façam o que tem que ser feito. Faça o que a justiça não vai fazer com esse cara. Tem que fazer com ele o que a justiça não vai fazer. É um absurdo, é um absurdo. O que eu vi, as imagens são muito fortes. Eu não posso nem reproduzir nem nada, absolutamente nada desse caso aqui. Porque é um negócio assim extremamente triste, forte, pesado. É uma coisa horripilante. Não parece uma coisa humana. Vamos ver aqui a delegada falando e antes vamos ver uma jornalista da Band. Foram 35 segundos de agressão e mais de 60 socos na cabeça de uma mulher. No final, ele levantou essa mulher do chão e olhou na cara dela, o rosto que ele desfigurou. A vítima está com várias fraturas na face. Não dá para mostrar a foto de tão chocante. E ele chamou isso de crise de ciúmes. Vamos dar o nome completo. Igor Eduardo Pereira Cabral. É o covarde que tentou matar a namorada. Se essa brutalidade não for suficiente para mantê-lo preso até a condenação, se ele for solto para responder em liberdade, será um escárnio com toda a sociedade. E parabéns ao porteiro, que agiu com coragem, rapidez e chamou a polícia. Basta um safanão, um empurrão, um tapa, qualquer agressão contra a mulher é caso de polícia. E para esse covarde, só cabe a pena máxima. Pra bater em homem, ele não é macho, né? Na hora de pegar alguém do tamanho dele, igual eu assim, que tem 1,65 m, aí ele não é macho, né? Desculpa a brincadeira, mas pra descontrair um pouquinho. Mas nessas horas, esses caras não surtam, né? Não surtam. Vamos ver aqui o que a delegada tem a dizer a respeito do caso. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Então, o flagrante foi no sábado, né? Foi feito, a Polícia Militar conduziu o investigado até o plantão DPA-GV, momento em que a delegada do plantão lavrou o flagrante. Ao princípio, não se sabia ao certo, né, o estado em que a vítima se encontrava, né, o grau das lesões. Então, a equipe do plantão se deslocou até o Valfredo Gurgel. Basta só olhar para a cara dela. Manteve o contato com a vítima, fizeram as fotos, tentaram entrar em contato com ela, falar realmente, né, para ver se ela poderia prestar o depoimento. No momento que ela realmente não conseguiu, mas pelo grau das lesões, ele foi autuado como tentativa de feminicídio. E aqui na delegacia... Tentativa? Essa mulher sobreviveu por Deus. Por Deus. A gente vai continuar com as investigações também nessa linha de tentativa de feminicídio. Porque além dela ser ouvida, ainda falta ele também ser ouvido. Eu acredito que seja isso também. Mas com relação ao laudo médico, um exame... Cara, não é por nada não, mas ele matou ela em vida. Ele acabou com a vida dela. Isso pode ser acrescentado nesse inquérito e pode dificultar mais ainda a situação do Igor Cabral? Então, ele foi ouvido no plantão, né? Como ele foi conduzido para ser preso em flagrante no sábado, ele foi ouvido. Ela, por sua vez, eu ouvi ela ontem à noite, quando ela já estava em casa, com condições de falar melhor, né? E ela vai ser levada ao ITE para realizar o exame de corpo de delito. Ela falou pra gente que tem interesse, sabe, de ir ao ITE para realizar o exame, mas de todo modo a gente já solicitou o prontuário médico no Valfredo, né, pra gente ter noção da totalidade do que realmente aconteceu, do quanto ela foi fraturada, né, na face, né, ela realmente estava muito machucada, né, mas só realmente o prontuário médico pra gente ter noção global. Cara, eu espero que ela volte a ter os movimentos, né, da face. Espero que ela consiga voltar a falar, poder, né, articular de novo. A mulher deve ter afetado até a articulação dela. Cara, são cenas monstruosas. Quem assistiu o vídeo viram que aquilo ali é uma monstruosidade. Eu fiquei assistindo aquilo lá e falei, cara, não pode ser real isso. O cara não para. E ele é muito covarde. Ele tava dentro de um elevador com a moça. Cara, é assim, é um negócio assim, não entra na minha cabeça, bicho. O que realmente aconteceu. Ela já falou para a imprensa, inclusive para a gente aqui, em função de... pode ter havido ciúme, ele ficou daquele jeito, ele já alegou que... Não tem havido ciúme, nem nada. Esse cara aí, ele deveria estar com plug lá enfiado naquele lugar e ficou desse jeito por isso. Problemas, enfim. O que ela conseguiu falar para a senhora ontem, o que a senhora pode falar para a gente? Então, o que eu posso falar foi que eles estavam fazendo um churrasco, estavam assim no momento de confraternização com os amigos, momento em que ele pediu para ver o celular dela, ela mostrou o celular, ela falou que as mensagens não tinha nada demais, foi palavras dela, não tinha nada demais, momento em que ele ficou enciumado e queria conversar com ela, queria que ela saísse do elevador, né? Ele primeiro subiu por um elevador para tentar tirar as coisas dele da casa dela, e ela foi atrás para conversar. Momento em que ele entrou, né, pelos vídeos, ele entra no elevador e pede para ela se retirar do elevador. E ela, justamente, já temendo
por qualquer conduta que ele poderia, né, praticar contra ela, sabendo que no corredor não teriam imagens de câmeras para pegar o ato, ela permaneceu dentro do elevador, momento em que ele foi e agrediu. Mas ela está questionando o seguinte, a entrevista também, a nossa colega Vanessa Florencio, ela chegou a dizer que já tinha tido empurrões, uma agressão psicológica. Um homem macho desse com ciúminho, com medinho de perder a mulher pra outro? Uai, não é um machão? Que machão que é esse? Né? Psicológica, enfim. Existia registro dela com relação a ele? Ela, de uma certa forma, fez algum BO? Ela levou isso para a polícia anteriormente ou não? Não, ela mesma informou que nunca levou, né, não tinha nunca solicitado medida protetiva contra ele. O que ela falou foi assim, que ela preencheu comigo o formulário nacional de avaliação de risco. Aí no formulário é perguntado sobre agressões, né, como é que era o relacionamento, justamente para a gente entender o grau da violência que essa mulher vinha sofrendo, né? E nesse momento ela informou que ela já havia sido agredida com um empurrão, né? E que em outras ocasiões ela realmente assim conversava com ele sobre a possibilidade dela se matar. Tudo, e ele falou, e ele incentivava ela a tomar essa atitude. Ô, louco, a mulher já tinha pensamentos por causa do cara. Né? Então, assim, o grau de violência psicológica que ela estava sofrendo realmente era muito grande, né? Por isso que a gente faz esse apelo, né, para as mulheres, né? No primeiro sinal, né, de uma violência, que não é só a física, né? A violência contra a mulher é violência física, psicológica, sexual, qualquer forma de violência contra a mulher, nos procure, faça o registro de boletim de ocorrência, peça uma medida protetiva. Já existe uma medida protetiva nesse caso também. Existiria caso ele não estivesse preso. Isso. Nesse caso, como ele foi preso, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a própria promotora também pediu para que fosse acumulado com medidas protetivas, uma vez que um dia ele vai sair da prisão, né? Mas, de todo modo, ontem mesmo também ofereci. Não, se ele sair da prisão, ele vai lá terminar o serviço. Essa é a realidade, o serviço, né? Cara, ó, não deveria existir julgamento, juíza, nenhuma coisa nesse caso. Deveria pegar ele do jeito que ele tava ali, pegar ele. Algum homem de verdade nesse país deveria pegar ele do jeito que ele tava ali e jogar ele num quarto escuro e deixar ele lá, igual o lobisomem, meu amigo. Ou, melhor, um cara desse não pode viver em sociedade. Deveria existir aqui, ele não gosta de tomar injeção? Pelo visto ele gosta de tomar injeção, né? Deveria existir aqui a melhor injeção pra ele. Aplicou, ele dormiu na hora, assim, ó. Essa injeção ia ser boa pra ele. Essa aí. Ia falar, não, vem cá, vamos tomar uma testosterona ali, um suco. Vamos tomar um suco. Aí já chegava nele assim, ó, um suco pra você ficar fortinho, vai. Finalizado. Um cara desse não pode viver em sociedade, desculpa. Não pode. Isso aí tem que ser expurgado. Para ela as medidas protetivas e ela solicitou também. Agora, a senhora não teve com ele no depoimento, porque foi a prisão em flagrante, mas a senhora teve acesso a esse conteúdo, o que ele poderia ter dito com relação à própria defesa dele? A senhora tomou conhecimento? Sim, eu tomei conhecimento que ele falou que estava um surto claustrofóbico. Foi o que ele informou, né? E nas perguntas gerais que são feitas, que são obrigatórias para todo interrogatório, ele informou ter um filho e esse filho ser autista. Porque são perguntas corriqueiras mesmo, perguntas comuns nos interrogatórios. Mas ele não é autista, ele informou que o filho que reside com a mãe. Porque fica essa questão, quando o filho reside só com o pai, por exemplo, e ele é preso, tem que pensar, né, o que será feito com essa criança, né, para onde que essa criança vai. Então a lei protege exatamente os filhos, né? Mas no caso ele informou que o filho reside com a mãe, então, né, o filho encontra-se bem. Então aquela versão que ele falou que ele era autista é uma mentira. Com relação ao fato em si, ele só falou ter um surto claustrofóbico. A delegada do plantão, por sua... ele tem surto claustrofóbico daquele tamanho, gente. Surto claustrofóbico. Imagina a mulher, né? A mulher opta por homem grandão, né? Fortão. Aí ela olha pro cara assim e fala, esse homem vai me proteger, né? A hora que vê o cara tem surto claustrofóbico. Meu Deus do céu. Só pode ser uma piada, né? Uma vez me informou que ele estava meio debochado, sabe? Que ele estava
meio debochado, não quis assinar nem a nota de culpa, nem as ciências das garantias, que são documentos imprescindíveis para o auto de prisão em flagrante, sabe? Ele não falou, por exemplo, do ciúme, quem falou foi ela. Ah, tá, pra prender o cara ele tem que aceitar, ele tem que assinar a prisão dele. Que país que eu tô? Que país é esse? Igual já dizia, né, Renato Russo, falava a verdade. Que país é esse, né? Que país é esse? É uma música atemporal. Renato Russo, você me desculpe, mas eu gostaria muito que sua música não valesse mais nada. Mas continua valendo. Que país é esse, meu amigo? A questão da mensagem no celular, enfim, isso ele não falou. Ele falou que eles estavam tendo uma discussão, né? Não deu maiores detalhes. Ela realmente que detalhou melhor a situação. Ela, inclusive, informou que tinham pessoas no local, assim, na festa, né? Que eles estavam fazendo, que nós vamos ouvir também. Eu estou na outro questionamento, se ela até que chegou a informação da nossa produção que os Ou seja, parece que o rapaz adquiriu um galho, né? dois poderiam ter consumido drogas antes dessa discussão, ou bem antes, enfim, ou no cotidiano. A senhora drogas ou bebida, enfim. Suco, só suco. Tomou conhecimento desse fato. No caso da prisão dele, havia necessidade de um exame dessa natureza, enfim. Então, ela informou que ele havia ingerido cocaína. Com relação à vítima, a gente não faz esse tipo de questionamento, uma vez que o importante para a gente é de fato o que aconteceu com ela, né? O estado dela na hora do fato não importa, né? O fato é o que ele realmente fez, isso que é importante para a polícia. Com relação ao eventual exame toxicológico, não foi realizado, mas também para se realizar, ele tem que anuir com a realização. Muito obrigado, doutora Vitória. Bom, pelo visto o retardado gostava de um 99, né? Outra moça. Vocês viram o vídeo simplesmente do cara dando 60 socos na mulher dentro do elevador e tem uma cacetada de gente falando: ai, mas tem que ver a versão dos dois. O que será que essa anjinha fez? Sério que vocês estão caindo nessa? Não, se a galera falar alguma coisa assim, não, o que essa anjinha fez? Cara, nada justifica o que um cara desse fez, velho. Nada justifica. Vocês vão me desculpar, cara, mas não tem justificativo. Ela pode até ter metido gaia nele, não interessa. Não interessa, não tem justificativo. Não adianta. E aí, não só isso, o cara que tava acompanhando as imagens da câmera, que trabalha lá no condomínio, chamou a polícia na hora. No momento que o elevador chegou no térreo, ele foi com um tiro por moradores e foi levado pra delegacia. Sabe o que esse anjinho falou lá na delegacia? Que ele teve, na verdade, uma crise, né, de ansiedade, de pânico, porque ele é autista e também é claustrofóbico. E aí, por esse motivo, ele avançou na mulher, deu 60 nela. A mulher foi parar no hospital com várias fraturas no rosto, incluindo maxilar, nariz, tudo. Eu tô falando de 60, não é um. Não é um. Ele não entrou em desespero ou estavam discutindo. Não, que já não justifica. Foram 60. Não, isso aí foi uma tentativa de... Isso aí ele tentou, ele queria mesmo realmente que ela não sobrevivesse. Socos. E detalhe, os policiais foram... E você viu o tamanho dele, né? Não foi 60 socos qualquer. Um cara daquele ali tem a mão pesada, bicho. Entender com essa mulher o que tinha acontecido. A verdade é que ele teve uma crise de ciúmes e no momento que eles entraram no elevador, ele simplesmente partiu pra cima dela. Só que é óbvio que, como sempre, ele vai usar de justificativa uma brecha na lei. Qualquer coisa que ele puder, ele vai achar uma brecha na lei. Incluindo o fato de ser autista e falar que é claustrofóbico e teve uma crise ali. Ué, ele nunca andou no elevador? Nunca teve uma crise de claustrofobia antes, então? Ai, jura? Olha, sério, falar um negócio pra vocês. Não, é muito só espero. Quem acreditar nisso é muito trouxa, velho. Que, detalhe, a prisão dele foi convertida agora em preventiva. Que o momento que esse cara pisar dentro da cadeia, que alguém lá dentro tem uma crise também, mas uma crise básica, assim, de claustrofobia, só pra colocar esse mundo no lugar dele. Sério, vocês viram isso? Não, acho que, imagina, não, tem que uns 4 tem que ter, uns 10 tem que ter uma crise claustrofóbica. Mas ali dentro não duvido nada, viu? Sabe por quê? Ali dentro de onde ele vai, tem homem que rapa a cabeça de mulher, faz a mesma coisa contra as mulheres. A mesma coisa. São pessoas da mesma índole. Eles vão se dar bem entre eles. Vocês acreditam nisso? Essa é a realidade. Você que está esperando, igual eu, em algum momento pensei, que teria algum tipo de justiça por parte desse povo que tá lá onde ele vai, pode esquecer, não vai ter. Porque esses mesmos caras, só se eles forem bastante hipócritas, esses mesmos caras que estão lá pra onde ele vai, rapa a cabeça de mulher, faz esse tipo de coisa com mulher lá, na vida dele
eles também. Tratam a mulher do mesmo jeito que ele. Essa é a realidade. A mulher tem o mesmo valor. Pra esses caras aí, a mulher tem o mesmo valor que essa mulher tem pra esse. Aí um ator aqui com a sua namorada fez um vídeo de autodefesa. Vamos dar uma olhada aqui. A mulher ensinando como que você escapa de uma situação dessa. Vamos ver. Ele bateu no meu rosto. Quando eu caio, eu preciso usar as pernas pra me defender. Ah, tá. Eu não posso ficar... Ah, cai na realidade, gente. Olha o tamanho do braço do cara. Se ele acerta você, acabou. Você já fica... Acabou. Você já não tem norte mais. Como é que você vai fazer isso aqui que a mulher tá fazendo? Minha perna vai chutar tanto o joelho quanto o rosto. Esperar a oportunidade. Você não tem norte pra fazer isso aqui. Você não tem norte. O joelho para que ele não consiga me seguir. Assim que eu me sentir seguro, eu levanto e fujo. Agora ele vem me socar, eu encurtei a distância. É o Jack Chan agora. Eu já briguei com meu irmão, que é mais forte que eu. Já brigava muito com ele mesmo. Mano, não é assim que funciona uma briga, gente. Pelo amor de Deus, cai na realidade. Não é assim que funciona. Isso aqui é coisa de filme. Isso aqui é brincadeira, só pode ser brincadeira com a nossa cara, né? Cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. No primeiro soco, você já acaba. E outra, o cara tem uma força totalmente desproporcional. Esse chute, ele faz isso aqui com a mão dele e acabou. É desproporcional, gente. Qualquer homem, até um frango contra uma mulher que treina, vence da mulher que treina. Vocês não estão entendendo, é biológico, não é proporcional isso. Não é uma força desproporcional. Não adianta. Forte, fui pras costas. Grudo a minha cabeça pra eu não receber os golpes e aproveito o momento pra fugir. Resolvemos gravar essas Você acha? Não... técnicas por conta desse absurdo que aconteceu agora, que o homem desferiu 60 socos, mais de 60 socos no rosto de uma mulher. Um cara que sabia provavelmente técnicas de luta, um cara muito forte, com uma menina completamente indefesa. Então, defesa pessoal, na verdade, é antecipação, gente. Esse lugar aqui é muito confinado. A gente fala sobre isso sempre nas nossas redes sociais. Percebeu que a pessoa é violenta, você não pode entrar num elevador como esse de jeito nenhum. Antes disso... aí já é também... Pô, como não? A mulher namorada do cara, ela vai imaginar que ele vai fazer um negócio desse? O cara começou a servir com você nas atitudes. Agressivo. Pegar forte no braço, ver aqui, quer te humilhar. Isso é agressão. Agressão. Se você tá num relacionamento como esse, saia agora, porque esse relacionamento pode te levar para uma consequência. Vamos me desculpar pelo que eu vou falar agora. Infelizmente, gente, no Brasil tem mulheres que preferem um homem que não ama elas ao lado delas do que um homem que ama. Um homem que ama de verdade jamais vai fazer isso. Vai agir com agressividade ou alguma coisa do tipo. Pode ser que role alguma discussão. Uma discussão é uma coisa normal, né? Agora, agir com esse tipo de agressividade não é amor. E muitas mulheres acabam caindo em dependência emocional por coisas assim, por homens assim, né? Elas acabam ficando dependentes deles. Tem alguns comentários aqui, vamos ver. Primeiro ele era autista, depois claustrofóbico, agora é drogado, daqui a pouco ele é inocente. Não duvido. Justiça vai soltar esse bombadão, covardão, e ele terminará o serviço. Cara, se soltar ele é muita piada com a nossa cara. Aí é falar assim, vocês são tudo trouxa mesmo. O surto claustrofóbico dele chama excesso de suco ou abstinência de dorgas. Não é, meu amigo. Isso aí é... Esse tipo de coisa aqui não faz isso. O que faz isso que ele fez realmente é um problema que ele tem na cabeça. E tem muita gente que tem esse mesmo problema e não é uso de nada. Mas cadê os homens da família dessa moça? Você quer que eles fazem o quê, meu amigo? Quer que eles fazem o quê? Porque se eles encostar o dedo nele, quem vão preso são eles. Você esqueceu que a gente tá num país que tem esse tipo de lei? Então, não existe mais a lei, a justiça com as próprias mãos, né? Realmente chocou o Brasil. Esse homem é um monstro. Se eu sou advogado e esse demônio me procura, eu me recusava a defender esse tipo de ser. Eu acredito que os meus advogados jamais defenderiam um cara desse também. Jamais. Nossa, acho que os caras são muito éticos, eles jamais pegariam um trem desse. Jamais na vida, jamais. Mas tem doido pra tudo, né, nesse país. Até pra defender esse monstro. Mulheres, cuidado, né? Detectou com um sinal? Eu sei que é difícil, né? Você tá aí apegada ao seu namoradinho, mas, ó, corta antes que ele vai deixar você assim. E aí vai ser pior pra você depois. Então, ó, corta. E homens, se você tem mãe, cara, você sabe que mulher é um ser humano delicado, tá? É delicado. Por mais que a mulher possa fazer alguma coisa contra você, você não pode usar da sua força pra fazer algo contra ela. Isso se chama covardia, tá? Covardia. Isso não se faz com mulheres. Não faz. Não adianta. Ela pode ter feito o que for. Não adianta. Tá? É aí que entra o seu valor emocional.
psicológico, tá? E o seu valor. Se você é homem e conhece o seu valor, você não precisa fazer isso. Se uma mulher faz alguma coisa de errado com você e você tem valor, quem perdeu foi ela. Agora, um cara desse aqui, você acha que tem valor? Um cara que fez isso com ela? Um homem de verdade nessa situação, sabe o que ele faria? Vou falar o que eu faria, tá? Se eu pego o celular e vejo, não sei o que, alguma coisa de ciúmes e mensagens, eu ficaria quieto, eu chegaria em casa, perguntaria pra ela a respeito das mensagens, mostraria pra ela e falaria assim, ó, minha querida, é o seguinte, não é esse tipo de relacionamento que eu quero ter. Siga a sua vida e eu sigo a minha, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham... Isso é homem de verdade, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fui!